do quarto ano, bem-vindos a mais uma aula de história. Nós já estamos no quinto roteiro, correto? Hoje nós vamos falar do nosso livro didático das páginas 24 até a página 27. E aí vai ser um assunto bem fácil, onde nós vamos falar do Rio São Francisco e a criação de gado, correto? A gente vai começar a falar aí da expansão territorial aí do nosso Brasil depois da chegada dos portugueses ao Brasil, certo? E aí a gente vai ver como foi feita essa expansão, certo? A gente vai falar aí da criação do gado. Aqui nós estamos vendo aí nesta imagem, certo? Logo após os primeiros anos, né, da chegada dos portugueses, que mesmo com espaço, né, no mesmo espaço lá onde eles plantavam a cana de açúcar, eles também criavam gado. Eu lembro aí que eu comentei com vocês, né, lá na aula passada do Martim Afonso de Souza e da Ana Pimentel, que foram os que foram responsáveis pela chegada da cana-de-açúcar e do gado. E aí nós temos quem? Nós temos os criadores de gado, certo? Que conduziam os rebanhos nos rios em direção para o interior do Nordeste e do Sul. E aí a gente tem os feitores, que são pessoas que fiscalizavam o serviço dos outros trabalhadores. E aí eles buscavam sempre fazer o quê? Lembra lá quando a gente também estudou em geografia, quando a gente falou dos rios e a gente falou do rio Perene, e esse mesmo rio aí que a gente falou em geografia, a gente falou lá do rio São Francisco, certo? Que ele é um rio perene, que ele tem o seu cursor de águas durante o ano todo, e era por isso, né, desde muito tempo que a gente vê que a gente busca o quê? Um local adequado, que a gente consiga fazer irrigação da cana-de-açúcar e o pasto para os bois. Então aí a gente consegue ver esta situação aí dos fazendeiros, certo? Na criação de gado, essa expansão territorial, certo? As fazendas de criação de gado se expandiram por onde? Pelo sertão brasileiro, certo? Lá no nosso Nordeste. E aí também, mais tarde, também vieram para o sul do Brasil. Aqui nós temos os vaqueiros, né, que eram pessoas montadas em cavalos, né, e eles tinham o quê? Eles eram pessoas muito habilidosas, certo? Eles tinham um tratar do boi, da vaca, eles tinham essa habilidade não só com couro, né? Eles costuravam suas próprias vestimentas, eles faziam o lança, né, para lançar os gados, porque vocês sabem, né, que o gado é um animal perigoso, dependendo, então eles tinham que ser muito habilidosos, certo? E aí o nosso livro traz os vaqueiros que tinham toda essa função aí, certo? De cuidar dos gados lá no nosso onde que começou mesmo a nossa expansão da criação do gado, que nós tínhamos boas condições no sertão, né, lá no nosso Nordeste e no nosso Sul, né, e no Sul do Brasil. E aí os vaqueiros também, eles tinham a função de fazer do abate do boi, certo? Eles tiravam couro, faziam suas próprias vestimentas, e eles começavam a fazer também? A fazer a carne de sol. Aqui em Roraima a gente tem também essa questão por sermos do norte, né? Então nós temos aí a carne de sol, que ficou assim conhecida por causa da forma com que ela era preparada, certo? Coberta de sal e depois colocada no sol para secar. Eles faziam isso antigamente, no passado, porque não havia geladeira. E aí eles usavam secar as peças de carne de maneira de conservar esse alimento, para ele não estragar rapidamente. E hoje em dia, principalmente aqui em Roraima, vocês verem que a gente ainda tem esse costume por achar a carne que fica uma carne mais gostosa. A gente gosta de comer esse tipo
de carne, então ainda temos locais que fazem a seca da carne assim exposta ao sol. Correto? Aí nós temos os vaqueiros. E o livro vai trazer pra gente também a nossa literatura de cordel, certo? Lá do nosso Nordeste, né, que começava a fazer, ela é uma literatura brasileira, uma literatura bem rica, e vem de cordel porque, né, eles faziam rimas, certo? Ela tinha rimas, elas vinham fazendo várias propostas e ela era pendurada assim em corda mesmo, certo? E vocês lembram lá que vocês fizeram enquanto a gente ainda estava nas aulas presenciais, e aí vocês fizeram a xilogravura, certo? E as capas dessas literaturas de cordel, elas eram feitas dessa forma, certo? Elas eram talhadas em madeiras e aí faziam a capa da nossa literatura de cordel aí, talhada, e a gente chamava de xilogravura. E eu passei aí para vocês, nesse roteiro 5, um trabalho avaliativo onde vocês vão construir uma literatura de cordel, tá? Não necessariamente vocês precisam fazer a capa aí de xilogravura que vocês já fizeram na atividade de arte lá no primeiro bimestre. Então, eu quero apenas que vocês façam uma ilustração, que vocês façam rimas, certo? Lembram das estrofes, dos versos, que é a características da nossa literatura de cordel, tá? Agora nós vamos fazer nossa página 26 do livro, que traz aí uma literatura de cordel, e vocês podem, né, se basear, lembrar aí do que é uma literatura de cordel para vocês fabricarem a própria literatura de cordel de vocês. Correto, então? E aí vamos fazer essa leitura aí desses versos de literatura de cordel, que faz parte de uma obra, né, de uma história do Boi Misterioso, e que ela foi escrita por Leandro Gomes Barros, certo? Vou ler aqui para vocês. O coronel perguntou-lhe: de que parte é o cavalheiro? Do sertão do Mato Grosso, respondeu o tal vaqueiro. A que negócio é que vem? Perguntou-lhe o fazendeiro. Venho a vossa senhoria a mandado do patrão ver um boi misterioso que existe nesse sertão. Bom, aí nós lemos um pedacinho dessa literatura de cordel aí que o nosso livro trouxe, e ele vai trazer umas perguntas, certo? Ele vai perguntar qual é o cenário dessa história. Bom, observando essas imagens aí, e aí lá do sertão, quando ele fala assim, ó, do sertão de Mato Grosso. Então, qual é o cenário dessa história? Sertão, correto? E o que o vaqueiro ele tá à procura, certo? Lá no final do texto a gente vê aí que ele veio a mando do patrão. Ele veio buscar o quê? Ele veio ver um tal de boi misterioso que existe no sertão. Bom, na letra C, como seria o boi misterioso procurado pelo vaqueiro? Reúna-se com um colega e descreva como você imagina esse animal. Bom, lá na nossa aula na tutoria nós vamos conversar um pouco. Eu aqui já fico imaginando aqui com vocês como seria esse tal. Será que ele soltaria fogos pela venta? Será que ele é um boi grande, bonito, né? Com o seu couro assim, brilhoso? O que ele teria de tão especial que o patrão mandou ele ver esse tal boi misterioso? Alguma coisa mestiça relacionada, sei lá, a fogo, ou ele tinha uma cor diferente, uns olhos diferentes. Vocês vão usar a imaginação de vocês aí e vai descrever esse boi misterioso, correto? Vamos agora para a nossa página 27. Bom, lá na página 27 ele traz um mapa pra gente, certo? E ele vai pedir assim: vamos relembrar o que foi estudado sobre a expansão do território brasileiro, certo? Hoje a gente começou a falar aí da nossa expansão do território, né? Como ele foi se expandindo, foi feito o quê? A criação de gados e outros animais também, e a plantação da cana-de-açúcar. O mapa abaixo ele vai representar os locais onde havia o cultivo da cana-de-açúcar e a criação de gado. Leia com atenção e responda as questões. Bom, sempre passo para vocês, quando a gente tem um mapa, a gente observar as legendas
observar o que esse mapa está trazendo. E esse mapa aí traz pra gente o cultivo da cana-de-açúcar e a criação de gado, correto? De rosa aí, ele vai trazer o que pra gente? O que significa a legenda dele? A área de ocorrência do pau-brasil aqui de rosa, correto? De verde aqui, olha, no nosso litoral aqui, ó. Aqui tá dizendo mais ou menos Rio de Janeiro, Vitória e Salvador. A gente tem aqui de verde a cana de açúcar, correto? E aí, depois de amarelo, a pecuária, certo? Que seria a criação de gado. O nosso livro pergunta: em qual região do território se desenvolveu o cultivo da cana-de-açúcar? Bom, a gente acabou de ver aqui no mapa onde ele se desenvolveu, correto? No litoral da nossa região e no nosso Nordeste. A gente viu aqui, ó, em todo o nosso litoral aqui, ó, Nordeste, Salvador, aqui no Rio de Janeiro. Se vocês colocaram as cidades aí, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, não tem importância, também está certo, tá? Eu só quero que vocês saibam que é o litoral e na nossa região Nordeste, correto? Ainda aí no nosso livro, cite 2 motivos que fizeram os criadores de gado se deslocarem para o interior. Bom, eles estavam aqui, certo? Lá na cana-de-açúcar, fazendo a criação da cana-de-açúcar, o cultivo. E aí eles foram fazendo o quê? As migrações, se desenvolvendo, se deslocando para o interior do nosso Brasil. Você acha que foi por quê? Qual foi um desses motivos que fizeram eles? Eles se deslocaram do território para quê? O porquê que fizeram eles se deslocar? Eles tiveram o quê? Um crescimento, certo? Eles tiveram um aumento dos números de animais, né? Eles foram se reproduzindo e uma expansão também da cana-de-açúcar, e eles foram fazendo nova expansão territorial, invadindo o nosso interior, tá? Procurando novos locais para plantar e novos pastos para o interior. Novos pastos aí para os nossos gados. Em que regiões do território os criadores de gado se estabeleceram? Bom, e aí a gente continua dizendo lá, que eu comentei com vocês ainda nesse vídeo, eles foram se estabelecendo aonde? No nosso Nordeste, e depois eles também foram para a nossa região sul do Brasil, tá? A nossa aula fica por aqui até a página 27. Nós falamos hoje aí sobre o nosso Rio São Francisco, sobre a expansão territorial, né, do Brasil, que eles foram tendo que se expandir devido ao quê? Ao aumento, né, de número dos animais. Eles foram buscando novos territórios aí, tendo que fazer essa expansão do nosso território. Correto? Falamos também da nossa literatura de cordel, que veio aí dessa época lá da nossa região Nordeste, onde eles faziam estilogravuras e já faziam a escrita de versos e poemas, tá? E aí eu vou deixar para vocês o meu beijo virtual. Até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem. Beijos, beijos e até a próxima aula. Bye, bye.